que era o diretor, estava fora, como professor visitante no exterior, e eu fiquei respondendo pelo acervo. E aí a universidade entrou com um projeto no fundo, Fundep, né? A faculdade tinha parte dela no fundo, e nós conseguimos uma verba do fundo, Fundep, é, é, da Fundeb, para poder, na verdade é Fundo Finep, para poder fazer o espaço do acervo, né? O acervo da Henriqueta chegou no segundo andar, isso em 89. Em 91, chegaram os arquivos do Murilo Rubião e do França Júnior. Né? A biblioteca precisou do segundo andar, então esses 3 arquivos subiram para o quarto andar, ficaram numa sala no quarto andar. E aí precisava resolver a questão do espaço do acervo. E com essa verba do fundo, né, Finep, né, isso foi em 2002, por aí, a gente teve o recurso para, no terceiro andar do prédio da Biblioteca Central, que não estava de todo acabado, eram uns 1.900 e tantos metros quadrados, fazer ali o espaço do acervo. Então, a universidade contratou um escritório de arquitetura para poder pensar o espaço, fazer o projeto do espaço. E aí eu estava no acervo nesse dia e recebi a arquiteta Heloísa Leal para conversar sobre o projeto que ela ia montar para o acervo de escritores mineiros. Ela viu o espaço, né, no terceiro andar, nos assentamos e ela me perguntou: Reinaldo, o que tem no arquivo de escritor? E eu comecei, tem muita coisa. Tem livro, né? Porque quando você fala escritor, você pensa em livro. Tem os livros, a biblioteca do escritor, né? Mas tem também fotografias, tem cartas, tem documentos que mostram o processo de escrita dos livros, etc. Né? E eu comecei a enumerar, e aí, o que mais que tem? Tem o escritor coleciona várias coisas também, tem coleção de obra de arte, a Henriqueta tem quadros de pintores, Murilo Rubião. Turma, ali, nessa conversa, eu tive um clique para dizer assim, olha, a impossibilidade de totalizar um arquivo. Um arquivo, a gente não dá conta de totalizá-lo. Né? Por isso, isso está no Foucault, depois eu fui estudar, isso está no Foucault, né? Na Arqueologia do Saber, o capítulo sobre arquivo, capítulo 3, em que ele tem uma compreensão discursiva do arquivo, mas ele sugere que nós falamos de dentro do arquivo, dos discursos. Para ele, o arquivo tem a ver com os discursos, os enunciados discursivos, as regras de enunciação dos discursos. Então, nós estamos dentro do arquivo, falando de dentro do arquivo, e nós não estamos fora para totalizar o arquivo. E o Foucault vai falar que a gente precisa ir para as margens do arquivo para poder falar dele, pensar dele, né? Para os seus limites, né? Do arquivo. Então, nessa conversa com a arquiteta, eu fui vendo assim, olha, eu não consigo conhecer todo o arquivo, né, da Henriqueta Lisboa, que eu já trabalhei com ele em diversas ocasiões, inclusive a última, com o professor Wanda, organizando a edição da obra completa dela. Né? A gente conhece o arquivo de modo fragmentário, né? Eu falo depois, em um outro texto, a partir das figuras do arquivo. Quais são essas figuras do arquivo? O museu, a biblioteca, a coleção, o álbum, o inventário, o catálogo, etc., etc. Mas nessa conversa com a arquiteta, eu percebi essa questão de que eu dizendo para ela o que tinha, eu não ia conseguir totalizar, porque o arquivo dos escritores, um arquivo pessoal de escritor, ele é constituído de coisas
muito heterogêneas, de materiais documentais muito heterogêneos. A gente tem documentos textuais, documentos de áudio, sonoros, documentos audiovisuais, memorabilia, né, móveis, etc. E tal. Então, na conversa com a Edwiges, eu percebi que essa impossibilidade de totalizar o arquivo, não é? E ela, ao mencionar o que tinha e mostrar algumas coisas, ela falou: Reinaldo, vamos pensar um projeto para o Acervo dos Escritores Mineiros que seja museológico, cenográfico, como se fosse um aquário. Em vez de usar paredes de alvenaria, não é, com tijolos, nós vamos usar vidro, de forma que os estudantes que estão lendo, pesquisando ali no terceiro andar, eles possam olhar e ver o que tem ali. E aí ela imaginou isso que eu vou mostrar para vocês, né? Aqui. Então, ela pensou o espaço dividido em 3 níveis, né? Em 3 momentos. Um primeiro momento seria o momento mais cenográfico, museológico, em que ela simularia o escritório do escritor, né? Então, ela fez pesquisa junto às famílias, o curador do acervo, o Paulo Schmidt, também foi até as famílias para colher, fazer entrevista, colher elementos e tal. Então, ficou isso que vocês estão vendo aqui. Isso é o acervo da Henriqueta. Naquele momento, nós tínhamos 5 arquivos de escritores, porque em 2001 chegaram os arquivos de Abigail Renaud e Ciro dos Anjos. Então, juntou Henriqueta, Murilo, Oswaldo França Júnior, Ciro e Abigail Renaud, mais coleções especiais. Então, Henrique, vai passando para mim, esse é um primeiro momento, a próxima tela. Então, você olha, né? Em vez de parede com tijolo, é vidro, né? E você tem todo um tratamento cenográfico, museológico, tem uma silhueta da Henriqueta em todos os ambientes, tem a silhueta do escritor, vitrines, a mesa, porque nós, ao recebermos o acervo, o arquivo do escritor, a gente recebeu também mobiliário, quadros, obras de arte. Aí, no fundo, tem quadros do Portinari, que a Henriqueta ganhou de presente do Mário de Andrade. Tem um quadro que a Henriqueta pintava, que é dela, um crucifixo do século XVIII. Então, esse ambiente aí de recriar, simular o escritório da Henriqueta Lisboa. A próxima tela, Henrique. Aí a mesa, né, tem todo um tratamento aí de colocar mata-borrão, você pode ter uma ideia da materialidade dos arquivos, né, da literatura, a máquina de escrever, né, o escrever com caneta tinta, mata-borrão, etc. Né? Então, era a mesa da Henriqueta, a estante dela. A próxima, Henrique. Agora é o do França Júnior, né? Também a mesa dele, etc., a biblioteca, né? Simulando o ambiente. E lá no fundo chama atenção um pôster com mulheres seminuas, né? Porque na pesquisa, a filha do Oswaldo contou que ele tinha no escritório dele uma cartolina grande e que ele recortava essas figuras de revistas, né? Na época do carnaval, dos desfiles, as mulheres com roupas, né, de festa, tal, ele recortava e colava nessa cartolina, pois o curador descobriu no arquivo do Oswaldo esses recortes, e ele montou e fez uma plotagem que está aí. E quando os estudantes de segundo grau visitam o acervo, primeiro e segundo grau, eles ficam meio sem entender esse quadro aí, né?
e a gente brinca um pouco dizendo que o França Júnior tinha uma visão muito concreta das musas inspiradoras do escritor, né? Julgando com essa ideia romântica do escritor inspirado, né? Mas também está a máquina dele. Agora o Murilo Rubião, vamos para o Murilo Rubião. Sempre tem uma mini bibliografia do escritor para identificar o espaço dele. Qual foi a ideia da arquiteta? Fazer espaços que individualizasse o arquivo de cada escritor, que ele tivesse ali o Murilo. Então, o primeiro ambiente aqui, pode passar, Henrique. Aí o escritório do Murilo, né, tem sempre uma pintura, um quadro do escritor, esse feito por uma prima do Murilo, está me fugindo o nome da pintora, né? E a biblioteca dele, etc. Pode passar. Próxima. Aqui, atrás desse cenário que simula o escritório, a gente tem uma galeria para expor obras de arte, fotos, etc. Aqui vocês têm um quadro do Murilo, do Chanina, um pintor mineiro importante, do Petrônio Barcos, o segundo, lá, o terceiro que a gente não descobriu, e virando ali, pode passar, Henrique, você vai para a galeria que está atrás do ambiente, que aqui a gente ganhou os pôsteres da exposição que houve no Palácio das Artes nos anos 90, um pouco antes do Murilo Rubião morrer, e o Márcio Sampaio doou para o acervo os pôsteres. Então, a gente colocou atrás, né? Nesse segundo nível, o primeiro é o escritório, a galeria, o segundo nível, bem numa perspectiva museográfica, né? De exposição, de extroversão para a comunidade dos elementos do acervo, né? E a próxima tela, e aí vocês têm uma ideia da galeria que está atrás do ambiente do Murilo. E a próxima imagem, pode passar, Henrique, é o terceiro nível, que é a reserva técnica no fundo, com os armários de aço, que não estão muito visíveis aqui, com cartas, fotos e uma série de documentos, né? A biblioteca do Murilo, a coleção do suplemento literário, etc. Então, esse do Murilo, dá para vocês terem uma ideia do design, do que a arquiteta pensou, para dar visibilidade a essa heterogeneidade de documentos do acervo do escritor, ela pensou uma perspectiva museográfica, cenográfica, né, com 3 níveis, o primeiro simulando o escritório, a galeria, né, e, no fundo, a reserva técnica, que é o espaço restrito aos funcionários, bolsistas e pesquisadores do acervo, né? Pode passar a próxima. Então, esse é o do Ciro dos Anjos, que tem a mesma lógica, seguinte. O do Ciro dos Anjos, essa foto é para vocês terem uma ideia, que os estudantes que ficavam lendo ali, pesquisando, eles podiam ver os ambientes, né, dos escritórios dos escritores. Esse é do Ciro dos Anjos. Pode seguir, Henrique, próximo. Esse é do Fernando Sabino, né? O arquivo do Fernando Sabino já veio em 2008, quando nós tínhamos 5 arquivos mais coleções especiais. Entre 2008 e 2011, nós recebemos vários arquivos, né? Passou de 5 para 13 arquivos de escritores. Aí nós tivemos verba do Fundo FINEP e ampliamos o espaço, construímos todo o espaço que a gente tinha, né? Nessa lógica. Então, aí o ambiente do Fernando Sabino, né? Aí está aparecendo a bateria dele, que ele gostava de jazz, morou nos Estados Unidos, em Londres, tocava bateria. Aquele sofá é onde se sentavam os 4 cavaleiros do Apocalipse na casa dele, né? Que era o Fernando Sabino, o Hélio Pellegrino
o Paulo Mendes Campos e o Otto Lara Rezende. Né? Próxima. Esse já é o do Abigar Renaud, né? Poeta, professor de língua e literatura inglesa, um dos fundadores da Faculdade de Letras. Tem uma coleção shakespeariana fantástica na biblioteca dele, a seguinte. Aí a mesma situação, você vendo de dentro para fora os estudantes lá estudando e podendo apreciar os ambientes. Seguinte. Aí, para vocês terem uma ideia dessa heterogeneidade dos materiais, né? Aqui uma vitrine do França Júnior com foto de primeira comunhão, charuto de Cuba, porque ele foi do júri do Prêmio Casa das Américas, andou por lá, tem coleções de artesanato do Caribe, a seguinte. Aí são coleções do França Júnior de artesanato do Caribe, são assim, uma coleção de figuras eróticas, né, casais transando, pode passar. Essa é uma coleção de chaveiros. Eu estou mostrando isso para vocês verem a loucura que é um arquivo de escritor. Escritor escritor assim, é uma pessoa meio, né, estranha, né? Ele coleciona de tudo. O impulso do arquivo. Vai, a próxima. Aqui do Abigar Renaud, é uma vitrine do Abigar Renaud, que aparece os álbuns do Abigar Renaud. Com 16 anos, o Abigar Renaud, a internet dele era aí nas revistas que a família assinava, recortar páginas, poemas e colar nesse álbum. A próxima. Aqui vocês estão vendo uma contracapa do álbum que ele anota que ele fez esses álbuns em 1916, por aí, ele tinha uns 15, 16 anos. A próxima. Aí, poemas que ele colecionava, sonetos, e colava no álbum, que ele lia nos jornais, ele recortava e colava aí. Né? Próxima. É uma revista que a família recebia lá dos Estados Unidos, lá Hacienda, e ele também recortava e colava. Próxima. Fotos de atores, de escritores e atores que ele recortava e colava no álbum. E aqui vocês têm uma imagem que pega o corredor que está nos fundos, atrás das galerias. Esses corredores eram desimpedidos, não havia estante, mas o arquivo cresceu tanto, Togo. Hoje nós temos cerca de 20 arquivos que não coube mais aí, e a Biblioteca Central nos deu mais 2 salas no 4º andar para colocar materiais dos arquivos. Mas saturou o espaço. Né? A próxima. Esse é o arquivo do Altran quando chegou. Né? Então, a transportadora, as caixas, aí os bolsistas, os funcionários, de tirar os livros das caixas, higienizar, etc., né? Identificar os livros, escrever lá AD, para saber que é do arquivo do Altran, a biblioteca, um armário atrás do computador com as cartas e pastas de recortes de jornais. E uma coisa que chama atenção, já chega o computador do escritor. Preste atenção às materialidades da literatura, dos arquivos, e que vocês vão ver que os arquivos no futuro vão ter outra configuração. A questão espacial vai passar por espaço de computador, provedores, que não é barato, e não propriamente de espaço físico, embora tenha espaço físico também. A gente fala muito que o mundo digital, o arquivo digital, a memória, desmaterializa, mas, na verdade, eu li um texto de um belga falando que não é, na verdade, uma desmaterialização, é uma rematerialização dos arquivos, porque para você ter arquivos digitais, você precisa ter computadores potentes, provedores, cabos,
fios elétricos, é uma demanda assim, de muita coisa. Então, na verdade, é uma rematerialização. Pode passar, Henrique. Aí eu coloquei alguns documentos do Altran. O Altran era um escritor que ele programava a escrita dos livros, não era uma coisa da inspiração, vinha ideia e saía escrevendo. Ele fazia pesquisa, ele fazia planta baixa, um croquis da estrutura dos seus romances, como no caso aqui do Lucas Procópio. É um documento de gênese, de crítica genética, importante para os pesquisadores de literatura. A próxima. Aqui é o mesmo, né? São 2 páginas, os blocos aí da escrita do romance, livros a serem relidos, né? Ele fazia a lista dos livros que ele tinha que pesquisar para poder escrever o romance. A próxima. Aqui um cartão da poeta importante lá do Uruguai, Juana de Ibarburu, para Henriqueta Lisboa. Próxima. É dela ainda. A próxima. Volta para mim lá na segunda imagem, que é a capa do livro, né? Então, eu estou mostrando isso para vocês. Quem trabalha com arquivo, memória, o espaço é uma questão assim fundamental. Os arquivos são dinâmicos, estão em transformação, em mudança, não é? Vale lá o, a, a coisa mais zen budista de que tudo é impermanente, tudo está em mudança, né? Então, esse projeto ele foi concebido pela arquiteta lá em 2002, houve a primeira inauguração em 2003, com 5 ambientes e um ambiente para as coleções especiais, foi crescendo, aí em 2011 houve a reinauguração do espaço, com mais 8 arquivos de escritores, o do Fernando Sabino entrou, né? E, enfim, né? E nesse contexto, lidando com essa realidade, enquanto diretor do acervo, eu tinha que correr atrás de estantes para colocar os livros, arquivos de aço para colocar as pastas, os documentos, né? Então, eu era pressionado por essas questões. Mas aí eu procurei, fazendo isso, desenvolver um pouco de reflexão teórica sobre o que eu estava fazendo, porque eu sou da teoria, então tem essa coisa aí do teórico, dos conceitos. Aí, eu meio intuitivamente, me faltava ali naquele momento arquivistas. É impressionante que a universidade não tinha nos seus quadros técnicos arquivistas, ou se havia, eram pouquíssimos, né? E o acervo de escritores mineiros não tinha arquivistas alocados, tinha bibliotecários. Aí os bibliotecários faziam o trabalho de bibliotecário e de arquivista. E nas minhas pesquisas de pós-doc, eu percebi tensões entre o bibliotecário e o arquivista, porque um está fazendo o trabalho do outro, os métodos são diferentes. Eu percebia isso intuitivamente, e eu comecei a ler algumas coisas de biblioteconomia, de arquivologia, né? Então, corri atrás de alguns livros, mas eu careci muito de um diálogo mais cerrado com arquivistas, né? Com colegas do curso de arquivologia, não é? E hoje eu tenho uma inveja muito grande dos colegas diretores, a Ellen, no mandato dela, ela conseguiu um bom diálogo com o professor José Francisco da Arquivologia, da Ciência da Informação, e ele é o assessor do acervo para montar os arranjos, e ele bolou uma planilha com descrição documental muito rigorosa, que nós estamos usando a planilha dele para isso. Então, o diálogo com arquivistas, com bibliotecários, né, com museólogos também, não é? Então, veja aí essa trama de saberes que a gente tem que lidar com eles,
para trabalhar com arquivo. E aí, nas minhas elaborações, especulações teóricas, né, eu fui estudando Derrida, Foucault, o Derrida com a concepção mais discursiva de arquivo, né? Perdão, o Foucault com a concepção mais discursiva, o Derrida realça a dimensão ética política dos arquivos, né? A questão da exteriorização da memória, e que demanda espaço, edificações para ter o arquivo. O arquivo tem um domicílio, uma morada, uma casa. Aí as pesquisas dele indo lá na Grécia, né? o Archeion, né? Como que na Grécia os documentos ficavam nas casas dos magistrados, né? Depois é que vão construir edificações para abrigar os documentos, né? Então, esses magistrados eram os arcontes, né? E, etimologicamente, arqué, né, a palavra arqué, que é princípio, origem, que está na palavra arquivo, né? E o Derrida fala dessa ideia do princípio topológico, né? Do lugar, do espaço onde o arquivo se domicilia, e do princípio nomológico, da lei, da ordem no arquivo. Eu comecei assim, meio intuitivamente, a ler e pensar, e fui escrevendo alguns textos, ensaios, né? Assim, bem especulativamente, tal, falando dessa experiência. E aí eu percebi uma coisa importante, né? Que tem a ver com a questão do arquivo do escritor. Quando o arquivo do escritor sai da casa dele e vai para uma instituição de guarda pública, privada, né, ele vai passar por uma transformação que me levou a propor a distinção entre o arquivo pessoal do escritor, alocado na casa dele, né, e o arquivo dele no espaço público, em que esse arquivo é apropriado por saberes especializados, arquivologia, biblioteconomia, museologia e outros saberes da história, os saberes dos pesquisadores da área dos estudos literários. Então, e para mim, quando ele vai para essa instituição e é trabalhado, apropriado por esses novos saberes e organizado segundo princípios desses novos saberes, aí eu proponho chamar o arquivo do escritor, pessoal do escritor, no espaço público, tratado dessa forma, como arquivo literário, e propus uma distinção entre o arquivo pessoal, porque na casa do escritor, o arquivo é montado segundo uma lógica diferente de arquivo público, né? Porque, até onde eu consegui entender, antigamente, arquivista era quem trabalhava com arquivo público. Quem trabalhava com arquivo pessoal não era visto bem como arquivista, porque o arquivo público havia uma ideia de que ele é orgânico, todo dia um órgão público está produzindo N documentos continuamente, né? E esses documentos são tratados e organizados segundo os princípios da arquivologia, a arquivologia pensada como um saber do Estado, o arquivo como um campo informacional do Estado, né? E aí o escritor, às vezes, faz pesquisa para escrever um livro, depois para de juntar, guardar material. Então, há uma descontinuidade na organização do arquivo do escritor. Nem sempre é o próprio escritor que junta, que guarda os documentos. Muitas vezes é alguém da família. Isso é claro no Altran Dourado. O Altran, as filhas, quando eu estive lá acompanhando o transporte, o trabalho da transportadora, eu gravei uma entrevista com as filhas do Altran, elas falando que quem organizava o arquivo do Altran era a Maria Lúcia, a mulher dele. Ela é que, quando ele amassava um papel que ele escreveu alguma coisa e não gostou, jogava no lixo, ela pegava, desamassava e guardava numa pasta. Olha os rastros, né, do processo de escrita de um livro,
né? Às vezes é o escritor, às vezes é um amigo, às vezes é alguém da família, enfim. Só que no arquivo pessoal, né, ele não tem a continuidade ou a tal organicidade dos arquivos públicos, coisas que vão ser criticadas, porque, na verdade, o arquivo é uma grande montagem, não é? É um exercício de poder, quem monta, quem organiza o arquivo, né? E lá no espaço do escritor, ele organizava assim, e essa organização, essa construção tinha descontinuidades, não era uma coisa orgânica, né? Uma visão naturalista dos arquivos públicos, e dentro da arquivologia isso começa a ser criticado por uma arquivologia pós-moderna, etc. Né? Então, é, é, essa é uma proposta que eu faço de pensar. Uma coisa é o arquivo do pessoal do escritor no espaço da oikos, da casa, da economia da casa, e outra coisa é o arquivo do escritor numa instituição de guarda, tratado por esses saberes, que eu proponho, então, de chamar de arquivos literários. Né? E aí, uma coisa importante dessa reflexão foi percebendo que a importância da ordem no arquivo. Vocês que são da arquivística, da biblioteconomia, os catálogos, né, os inventários, né? Então, a ordem é um valor importantíssimo no arquivo, e eu li textos do Brian Grossman falando da importância do valor nos arquivos, né? O texto que eu pegava na revista Arquivária lá do Canadá, que dizem que o Canadá é uma referência nos estudos arquivísticos, etc., né? Terry Cook, dos arquivos pós-modernos, etc. Então, eu fui um pouco percebendo que quando o arquivo vai para a instituição pública, novos arcontes vão ser os guardiões do arquivo, com seus saberes. Né? Então, a forma de organizar, de botar ordem, né? Ela segue certos princípios, certos postulados, porque o arquivo não pode ter ruído, né? Ele tem que facilitar o usuário que vem conseguir chegar aos documentos, etc. E tal. E aí eu comecei lendo esses textos da arquivística, etc., e outros, Derrida, eu comecei também a desconfiar da ordem do arquivo, que nós, pesquisadores, quando vamos aos arquivos, os arquivos estão lá organizados, etc., mas eles são organizados segundo certos princípios, né? Muitas vezes você pega a ordem original, é o caso do arquivo do Murilo Rubião, que ficou na ordem dele, e quando o escritor seleciona alguma coisa para arquivar, e outras, muitas, serão descartadas, esquecidas, em que medida isso não é um gesto de poder dele, de ver que imagem eu quero deixar para a posteridade. Então, eu seleciono certas coisas e não seleciono outras, em função dessa imagem que se constrói do escritor para a posteridade. E aí, eu comecei a perceber, e o Derrida vai falar muito disso numa conversa dele com pessoas que trabalham com arquivos, né? Que está no livro Pensar e Não Ver, ele fala muito do conceito de rastro, e ele mostrando que o arquivo, para existir, tem apropriação política do arquivo. O gesto de selecionar e botar na ordem é um gesto político de poder. Eu seleciono e boto, mas outras coisas eu descarto. Não vão entrar no acervo. Umas coisas vão ficar bem visíveis, outras vão ficar lá em cima, como aqui na biblioteca, os livros que eu uso muito estão bem no meu olhar, mas os livros que eu uso pouco, eu ponho lá em cima, nas primeiras prateleiras. Né? Então, tudo isso tem a ver com memória, esquecimento, poder da gente, né, de organizar o arquivo. E, diante disso, num texto que eu escrevi sobre arquivos literários e a reinvenção da literatura comparada, eu trago a ideia de um pesquisador anarquivista. E aí eu quero explicar para os colegas aí da arquivística que eu não estou, em hipótese nenhuma,
desqualificando o importantíssimo trabalho de vocês de organizar. Mas nós, como pesquisadores, quando vamos para o arquivo, a gente precisa ter um olhar irônico e desconfiado da ordem, porque toda ordem é arbitrária, né? Toda ordem é arbitrária. E, muitas vezes, o arquivo é montado para que nós contemos certas histórias, né? E um pesquisador anarquivista, ele vai, na sua pesquisa, linkar documentos, fazer associações, articulações, que muitas vezes extrapolam a ordem dada. E, ao fazer isso, ele poderá contar outras histórias, né, que não aquelas que o poder arcôntico dos arquivos induz a gente a contar, né? Então, eu trouxe essa ideia do anarquivista, que é uma mistura de arquivista com anarquista, né? Bem nietzschiano, de rir das origens, né? As origens ficam o rastro das coisas, dos acontecimentos, mas o acesso à origem como tal, não. O Derrida tem toda uma reflexão sobre como a origem das coisas estão rasuradas, nós ficamos com os rastros, né? E entender os rastros do ponto de vista arquivístico é colocar os rastros no contexto. Eu li de uma pessoa da arquivologia que a arquivologia é uma ciência do contexto. Ou seja, quando você pega um documento, uma carta, e põe ela na série, no contexto em que ela foi escrita, você estabiliza o sentido daquele documento, de vários documentos. Na hora que você dá o contexto, contextualizar é estabilizar significados, sentidos dos documentos. Mas nós, pesquisadores, muitas vezes, enquanto anarquivistas, o nosso trabalho é desestabilizar os documentos, né? Ou seja, tentar ver ali outras histórias possíveis, né? Para não contarmos aquelas histórias que, inicialmente, a montagem do arquivo, a sua organização, nos leva a crer, a contar na ordem que foi dada, né? Então, eu fui, a partir desse trabalho prático, eu fui ruminando algumas reflexões teóricas que resultaram aí no livro Arquivos Literários, né? Teorias, Histórias e Desafios, que é uma reunião dessas reflexões meio soltas, assim, que eu ia apresentando, e que são muito provisórias, muito precárias, né? E que merecem ser lidas, né? Agora, eu tenho ainda o quê? Uns 10 minutos? Me dá um tempo aí, viu? Tem, Reinaldo, pode ir. Então, eu queria sinalizar para vocês, né, que quando a gente vai para os arquivos, nós que somos da área da literatura, dos estudos literários, numa perspectiva transdisciplinar, né, literatura comparada, teoria da literatura, são disciplinas que a gente não pode ficar na perspectiva moderna, de saberes especializados, né? Mas a teoria está dialogando com a filosofia, com a antropologia, com outros conhecimentos, saberes, etc., a literatura comparada. E aí, eu queria sinalizar, na medida em que vocês estão aí trabalhando com os arquivos do Eudásio, da Judith Grossman, para prestar atenção a essa heterogeneidade de documentos, como dar visibilidade aos documentos. Eu acho que, por exemplo, o trabalho cenográfico, museográfico, quando você faz vitrines e põe luz em cima da vitrine, é todo um trabalho de dar visibilidade, legibilidade aos documentos dos arquivos, né? Você torna visível e legível esses documentos. E é a partir dessa visibilidade, legitimidade, ela é que vai potencializar o dizível. A partir do que a gente vê, acessa, nós começamos a construir teses, dissertações, pesquisas, né, que são o dever dos arquivos literários. Quer dizer, o futuro dos arquivos literários
tem relação com essa visibilidade, legibilidade, que permite desenvolver pesquisa, dizer outras coisas na tese, na dissertação, no TCA, no TCC, no trabalho lá na monografia, no artigo, né? Então, isso tem muito a ver com a potência do arquivo, as pesquisas dos pesquisadores. E o trabalho dos arquivistas, bibliotecários, museólogos, facilitando o acesso, dando acessibilidade a essa documentação, é importante para isso, né? Então, nós, enquanto da área dos estudos literários, mas de outras áreas da história, que vamos aos arquivos pessoais, e aqui no caso dos arquivos pessoais dos escritores, tem alguns discursos críticos da nossa área que vão precisar muito desse material documental, né? Quando eu escrevi a dissertação sobre os signos da agonia, eu estava numa perspectiva estruturalista, estava chegando à faculdade os conceitos do estruturalismo, da técnica narrativa, dos elementos estruturais da narrativa. Eu fiz uma dissertação, ignorei Altran Dourado, o escritor, etc. A gente está no contexto da morte do autor, do Barthes, né? E fiquei simplesmente no texto, na forma do texto, do romance, e analisei ali narrador, foco narrativo, tempo, espaço, etc. e tal, o modelo trágico no romance. Agora, turma, eu estou tendo uma experiência diferente, porque eu estou relendo os romances do Altran a partir do trabalho com o arquivo dele. Então, a questão do autor, do escritor, voltou. Os arquivos dos escritores nas instituições de guarda, eles estão contribuindo para esse retorno do autor. O próprio Barthes, Roland Barthes, fala do retorno amigável do autor, né? No prefácio ao livro dele, Sade, Fourier, Loyola. Então, os arquivos literários estão propiciando, contribuindo, potencializando esse retorno do escritor, do autor. Mas não é mais o autor como aquele ser mítico, gênio, etc., que é dono da verdade do texto e impede a legibilidade, né? É um autor fragmentado. O Barthes fala em biografemas. A gente vai nos biografemas, né? Nos fragmentos da vida do escritor. Então, ao ir para os arquivos, né, nós, pesquisadores da área, nós podemos mobilizar diversos discursos críticos da área da pesquisa literária. Por exemplo, o discurso da crítica genética, né, que é pegar os documentos de processo de escrita, né, de um livro, né, e estudar o processo de escrita. Isso é chamado de crítica de processo ou crítica genética, que é um campo muito rico, promissor, que já deu contribuições. Esse campo vai problematizar a ideia de texto acabado, porque o escritor escreve um romance. Quando ele rasura uma palavra, escreve 2, 3 para substituir, e quando o livro é publicado, vai uma palavra, mas ficam 2 lá, né? O livro, aquilo é a potência do romance, né? Então, os críticos de processo vão problematizar a ideia de livro, de texto acabado, a ideia de autor. Por exemplo, a Henriqueta Lisboa escrevia um poema, mandava para o Mário. O Mário lia, comentava o poema e devolvia para ela numa carta, né? Dizendo, eu não gostei desse verso, substitua por aquela palavra por outra. Então, ele está dando pitaco no poema da Henriqueta. Então, o que é o autor? Essa ideia do autor, não é? A Henriqueta Lisboa, não é? Como que há uma interação dos escritores com outros escritores na sua correspondência. A correspondência é um elemento riquíssimo para a crítica genética, né? Nesses diálogos entre os escritores, né? Então, o discurso da crítica genética. O caso do Altran, ele organizava, cada livro dele tem uma pasta, e pasta com as primeiras anotações, esboços da ideia de um livro, o que eu tenho a ler, a planta baixa, a pesquisa. Antes do Altran sair
escrevendo, ele pesquisava muito, ele lia muito, depois que ele começava o processo de escrita. Diferente de uma escrita mais pulsional, do inconsciente, que a pessoa tem a ideia súbita, não é? A inspiração. Altran não gostava de inspiração, era a ideia súbita. Ele pegava aquela ideia súbita, mas ele ia pesquisar, ele dava um tempo, ele não saía escrevendo assim, né? Então, crítica genética, esses documentos de processo, eles são riquíssimos para a gente, né? Para as nossas pesquisas. Outro discurso muito mobilizado pelos arquivos literários, o discurso biográfico, autobiográfico. Porque no arquivo dos escritores, em cartas, em fotografias, em documentos pessoais, certidão, título de eleitor, isso, aquilo, você consegue montar a vida do escritor, né? Recuperar elementos, acontecimentos da vida, da biografia do escritor. Tudo isso tem a ver com o retorno amigável do autor, né? Que a crítica biográfica, autobiográfica ajuda. Então, carta um documento. Eu acho que dentro do arquivo, carta vale para muitos discursos críticos, né? Mas os documentos pessoais do escritor, da família, cartas com familiares, etc., cartas com outros escritores, enfim, fotografias, né? As fotografias, tudo contribui para o exercício de uma crítica biográfica, né? Trabalhando com o arquivo do escritor. Outro tipo de material que é importante tem a ver com a crítica textual. O que é uma crítica textual? É quando o romance é publicado e, da primeira para a segunda, terceira edição, o autor, ainda em vida, faz mudanças no texto. E uma crítica textual, ela vai acompanhar essas mudanças e fazer uma edição crítica, por exemplo, mostrando que na edição tal tinha tal palavra, que na segunda mudou para tal, são as variantes, não é? As variantes do texto, etc. É um tipo de exercício crítico que muito importante. Com o computador hoje, tem que ver como isso vai ficar, porque o escritor muda ali e não fica o rastro das mudanças, a não ser que os escritores sejam educados para salvar os diferentes arquivos das versões da escrita do livro. É uma questão aí para se pensar. Mas, enfim, a crítica textual é isso, pegar, por exemplo, a primeira edição do Encontro Marcado do Fernando Sabino. Ele deu um exemplar da primeira edição para o Rosário Fusco, que era um poeta, escritor do Grupo Verde de Cataguases, e falou, vê aí o que você acha, tem alguma sugestão? O Rosário Fusco, turma, leu, né, o Encontro Marcado, todas as páginas têm palavra riscada que ele sugere outra, às vezes uma frase inteira que ele risca, tipo, não gostei, escreve essa outra frase. Então, quando você compara a primeira edição anotada pelo Rosário Fusco com a segunda edição, você vai ver, você pega uma página lá que o Fernando Sabino incorporou na segunda edição algumas sugestões do Rosário Fusco e descartou outras. Isso é um bom trabalho, é um belo trabalho de uma tese de crítica textual, comparar essas mudanças. Isso tem a ver, portanto, com crítica textual. Então, eu falei de crítica genética, ou de processo, de crítica biográfica, de crítica textual, também a crítica epistolográfica. Hoje, as cartas ganharam uma visibilidade, uma dimensão assim, importante para as pesquisas da nossa área. Então, olha a quantidade de cartas de escritores, de correspondência recíproca estão sendo publicada, né? Vários livros publicados, né? Porque é um material riquíssimo, e carta vale para te ajuda em crítica genética, em crítica biográfica, em recepção crítica, né? Então, hoje tem um campo de estudo da epistolografia importante, na nossa área, muito importante, né? Então, ao tratar das cartas, olha
que material riquíssimo que os arquivistas, vocês estão lidando com ele para disponibilizar acesso para futuras pesquisas no nosso campo. Eu vou chamar atenção ainda para a recepção crítica. Não é? Outro discurso importante é o da recepção crítica. Não é? Então, no caso do Altran, quando ele publicava Lausínios da Agonia, tudo que saía nos jornais de resenha crítica, de comentários do livro, eles recortavam, provavelmente a mulher recortava e guardava numa pasta. Aí você tem pasta com a recepção crítica dos Sinos da Agonia. Várias resenhas que saem no Brasil e no exterior estão recortadas e guardadas lá. Olha que material importante para você ver qual foi a recepção crítica da obra do escritor no momento que ele publicou. E, no caso do Altran, tem muitas teses e dissertações sobre o livro deles que vão sendo escritas depois. A minha tese, a minha dissertação que eu levei para ele, e dei o exemplar para ele com dedicatória, quando eu fui lá buscar o arquivo, olha que curiosidade ou ironia, ela voltou para o UFMG. Ela saiu da UFMG, foi produzida e voltou, porque o exemplar está lá no arquivo do Altran Dourado. Então, recepção crítica, né? Questões de história literária e de recepção crítica, os arquivos dos escritores são importantíssimos para isso. Né? Bom, eu poderia ficar aqui o resto do ano conversando com vocês, inventando uns causos, mas eu vou parar, a gente pode fazer outros encontros e outras conversas para abrir um espaço para alguma pergunta, algum diálogo. Diga aí, Henrique. Obrigado Reinaldo, pela escuta de vocês. Reinaldo, muito obrigado pela apresentação, uma aula sobre arquivo, história de gestão documental e de pesquisa. Eu acho que a gente pode, para também não adiantar muito da hora, fazer pelo menos uma rodada de interlocução, e aí a gente vai depois para o intervalo do almoço. Sim, que né? vocês têm que continuar a aventura. Muito bem. Quem está com a mão? Deixa eu ver. Alguém quer fazer algum comentário? Sim, só para... A aula, para mim, é algo muito dialógico, né? Bom, Reinaldo, eu quero agradecer a ele, porque foi uma aula muito boa, não é? Maravilhosa, com sua experiência, e nós, obviamente, sabíamos dessa sua colaboração nesse projeto, com a sua experiência, mas ouvindo você falar, eu me sinto assim, para mim foi assim muito bom. Eu também sou do campo da teoria da literatura comparada, e estou nesse projeto, né, que estou gostando muito, inclusive, de ter entrado neste campo. Fui um pouco motivada bastante por Henrique. De vez em quando ele diz, você gosta de me puxar para os trabalhos, né? Mas realmente é um trabalho muito, muito... Eu tenho gostado muito. Mas, obviamente, nós aqui não temos ainda uma experiência como vocês têm aí, né, em Minas Gerais. O espaço de memória aqui na UFBA me parece que é de 2015, não é isso? Quem pode... Eu acho que foi quando foi instituído aqui, existia acervo de escritores baianos, mas nós não temos ainda, por exemplo, esse arquivo-museu, né? Temos uma ou duas coisas, peças lá no espaço de memória, mas não temos ainda essa variedade de material e riqueza de material que vocês têm e trabalham aí. Eu fiquei pensando, quando você mostrou, por exemplo, aquela coleção de chaveiro, eu digo, gente, em que resultará estudar essa coleção de chaveiros? Tem estudo sobre isso? E o que isso pode contribuir para
para o estudo do autor, entendeu? Então, isso é um campo assim realmente muito vasto, muito... Né? Eu estou trabalhando com as cartas agora de Judite, né? Que ela encaminha tudo. Judite é assim, aquele autor que não que exige, muito exigente em relação à ordem, isso faz parte da biografia dela, e o arquivo também, ela, quando manda o arquivo, quando ela doa o arquivo, por exemplo, para a Fundação Casa Rui Barbosa, ela prepara todas as cartas, não apenas prepara as pastas, né, com o material, ela classifica cada material. Então, quer dizer, uma variedade imensa de possibilidades que nós temos para trabalhar com os arquivos, né? E o DAD, por exemplo, você acompanhou o início, até alguns problemas que tivemos para organizar esse arquivo para que ele chegasse até lá na biblioteca, no espaço de memória, né? Então, sua aula foi assim muito importante para, por exemplo, para mim, que me sinto uma iniciante neste processo de trabalhar com arquivos, mas que é realmente um processo muito rico e muito enriquecedor. E sua aula foi uma demonstração disso. Muitíssimo obrigada. Evelina, deixa eu interagir com a sua fala até para você ver, olha onde que a gente chegou. Eu falei do ERA. Sabe esse espaço, turma, que eu mostrei para vocês? Ele não existe mais. O acervo de escritores mineiros, com essa organização, ele está saindo do prédio da Biblioteca Central, porque é um prédio dos anos 70, ele, nas suas pilastras, tem uma questão de peso, então ele tem um limite de peso. Então, estava com uma sobrecarga de peso, aí vai ter que fazer uma grande reforma do prédio, das suas pilastras, etc. E aí a decisão da universidade foi de tirar o que está lá, reformar e ressignificar esse prédio. Esse prédio talvez vire outra coisa, né? Com isso, foi feito um projeto para construir na Faculdade de Letras 2 andares anexos ao prédio, né, para abrigar o acervo de escritores mineiros. Esses 2 andares vão dar mais ou menos 1.200 metros, que é o que a gente tem hoje lá, né? E, ao mudar de espaço, né, essa obra que está em construção, a gente torce para que até o fim do ano que vem ela se conclua, nós não vamos poder mais manter essa lógica museográfica, preservando a identidade de cada escritor com sua mesa, etc. Hoje, a gente está numa discussão nós construímos um documento de política de aquisição, porque talvez hoje a gente não vai poder ficar recebendo tudo isso que a gente recebeu, que eu mostrei para vocês, porque é uma questão de espaço, né? Então, memória, espaço, arquivo, olha como isso está entrelaçado e coloca desafios grandes para a gente. A Eliane, que lida com um dos arquivos mais importantes, né, de literatura, que tem o maior conjunto de arquivos, o maior acervo, né, Eliane? Então, você sabe muito bem dos conflitos, das questões que o espaço coloca. E aí a gente precisa pensar, nós vamos poder receber as coleções dos escritores, porque os escritores são atacados pelo impulso arquivístico, uns mais, outros menos. Os mineiros são muito atacados, né? Então, não há escritor que não seja colecionador, pelo menos de livro para montar a biblioteca, né? Então, nós vamos poder recolher tudo. A Casa Rui tem uma política, o IEB tem a política, e hoje, com essa nova lógica, nós não vamos preservar a identidade de cada espaço. Vai ter um espaço assim, aqui vai ser o espaço que a gente vai juntar todas as bibliotecas, fica aqui. Aqui
os arquivos todos, o material de arquivo fica nesse espaço. E aqui um espaço de exposição, que vai ser uma exposição que vai, segundo a efeméride, a gente faz uma exposição disso, daquilo, né? Mais ou menos o que eu vi no IEB há tempos atrás. Não sei se o IEB novo, o prédio novo, está com a mesma lógica. Me parece que sim. É só isso, viu, Evelina? Então, é um desafio enorme, não é? E se a gente estiver junto, trocando experiência junto em rede, a gente faz aprendizados mais consistentes e mais importantes para lidar com essa realidade cheia de desafios. Com certeza. Obrigada. Eu estou sugerindo à editora que agora esse livro vai ser publicado por demanda, as editoras estão fazendo isso. E na próxima que reeditar coisa, de colocar até obra de ficção, porque ele vai existir virtualmente. Vocês vão ter o site do Acervo de Escritores Mineiros e fazer tour nesse espaço, mas na realidade material concreta, ele não existe. Nós estamos na fase de embalar tudo, proteger quadros, obras de arte, para depois fazer a mudança, quando a gente nem sabe aonde. Eliane pediu aí. Não, é só muda de endereço o problema. Isso. Não, eu queria te perguntar uma coisa, uma curiosidade, mas acho que você já respondeu. Vocês estão conseguindo manter os livros juntos? Os livros dos escritores, a biblioteca dos escritores, nessa lógica, elas estão preservadas juntos, né? Então, está aqui a biblioteca. Você entra no espaço e vai ver a biblioteca do escritor. Na sala, no primeiro espaço, e lá no fundo, o resto da biblioteca do escritor. A ideia, no outro espaço, quando a gente migrar para ele, é juntar num único lugar todas as bibliotecas, mas sem misturar, sem colocar lá no Pérgamo, põe na Biblioteca Geral das Letras e põe lá a identificação, um carimbo, arquivo do Altran Dourado. Vai continuar nesse espaço, mas todas as bibliotecas no mesmo espaço juntos. Era isso que você estava tendo? Não era isso, não, porque a coisa que mais me dá assim, uma angústia muito grande é que na Casa de Rui, como a gente não tem espaço, né, não estou dizendo que a culpa seja da Casa de Rui, é da falta de espaço, então elas vão para a Biblioteca Geral. Isso. Isso dá uma dor no coração. Aí separa tudo por assunto, não é isso? Não, aí entra... Está certo que você recupera pela ficha, mas é muito complicado, né? Somente para a gente. Era só uma curiosidade. Obrigada, Reinaldo. Parabéns. Obrigado, Eliane, Reinaldo. Muito bem. Bem, né? Eu acho que foi muito instigante, assim, e a gente percebe, Reinaldo, como na sua trajetória, né, a reflexão teórica sobre o arquivo, ela parte de uma experiência prática de recepção desses arquivos, de organização. É muito interessante como isso caracteriza muito a sua atuação, né? A reflexão teórica a partir de uma prática e de uma lida com os documentos. Isso é muito importante. E muito rico, né? A reflexão teórica ela fica dinamizada pelas imagens que você pesca e fisga tanto dos acervos quanto da própria teoria, né? Acho que a gente precisa conversar mais, né? O pessoal aí da teoria, da literatura, da literatura, né? Dialogar, elaborar mais nosso conceito, porque muitas vezes o conceito começa a não dar conta. A realidade é tão dinâmica, muda tanto, né? Que aí o que está vindo hoje, a minha grande preocupação é que esses arquivos digitais, etc., as nossas categorias de análise, de pensar essa realidade, elas não vão dando conta de muitos problemas. E se a gente estiver junto, pensando junto, trabalhando junto, né, eu acho que isso aumenta a potência nossa para pensar
essa realidade tão dinâmica de arquivo, né, de arquivo literário, nesse mundo digital que já está plenamente instalado entre nós e dando resultados até pavorosos, né, como a gente viu lá no Líbano, esses dias aí, pagers explodindo, não sei o quê. Meu Deus do céu. Mas eu não quero terminar distópico, não. Eu sou professor, professor é um cara da esperança, de acreditar nos jovens, na juventude, na possibilidade de transformar a nossa realidade. Então, é com isso que eu fico e vamos à luta. E podemos conversar mais outras vezes, viu, Henrique? De vez em quando, marcar outros bate-papos. Sim. Reinaldo, te agradeço a disponibilidade, a presença e esse entusiasmo com a realização do projeto. E aí eu queria estender também esse agradecimento tanto à Eliane, da Casa de Rui, quanto à Evelina, né, os coordenadores do projeto, porque a gente trabalha em realidades institucionais separadas, né, mas isso está sendo possível muito por essa conjunção de vocês três. A rede é legal, né, gente? Pensar em rede. Então, acho que a gente pode terminar por aqui, né? Esse primeiro Agradeço momento. a atenção de vocês, da escuta, e estamos aí. Eu vou dizer para vocês, infelizmente eu não vou poder acompanhar, eu estou na peleja para terminar o texto para Montevidéu, viu, Evelina, que a gente